família de carniçais dos Tzimice que são parentes dos Garou, dos Shadow Lords. Nesse vídeo, sobre ainda o RPG de Vampiro à Máscara, estaremos falando dos Danislavs, uma família de carniceiros que são parentes de uma tribo de lobisomens, os Senhores das Sombras. Então, como um bom Tzimice utilizando vicissitude em suas vítimas, vamos por partes. Carniceiros, eles são chamados de Revenants em inglês, tá? E eles são basicamente carniçais hereditários. Os carniçais, eles são basicamente servos, vassalos dos vampiros. Um mortal que bebeu o sangue de um vampiro e depois foi estabelecido com ele um laço de sangue. E ele passa a servir esse vampiro. E aí ele ganha alguns benefícios por ter ingerido esse sangue vampírico. Mas antes de mais nada, ele vai meio que se viciar no sangue desse vampiro. Ele vai querer mais o tempo inteiro. E ele vai precisar de mais para se manter nessa condição de carniçal. Ele vai poder utilizar poderes menores dos vampiros. Basicamente disciplinas de nível 1, nível 2. Ele também vai ter seu envelhecimento retardado. E vai poder utilizar esse sangue que ele consumiu para curar feridas, caso ele tenha. Mas, como eu disse, para ele continuar nessa condição de carniçal, ele precisa seguir bebendo de tempos em tempos o sangue do vampiro que ele bebeu. Ou de qualquer outro vampiro. Inclusive, a gente tem grupos de carniçais que eles vão por aí pegar vampiro, eliminar esse vampiro para beber o sangue dele para se manterem nessa condição de carniçal. Mas aí, como eles eliminaram o vampiro, eles não vão ser servos de ninguém. Não estabeleceram um laço de sangue, ou seja, beberam por um curto período de tempo sangue do vampiro muitas vezes, eles matam o vampiro, pegam o sangue, bebe, mantém a condição de carniçal. Mas não são desses que a gente está falando. No caso, os Tzimice, os vampiros Tzimice, eles passaram a cultivar famílias de carniçais, que a gente vai chamar de famílias de Revenants, ou, traduzido para cá, ficou famílias de carniceiros. São carniçais que não precisam estar bebendo o sangue de um vampiro para ter a sua condição de carniçal. Eles se tornaram carniçais de maneira hereditária e eles acabam podendo produzir o sangue vampírico dentro do seu próprio organismo, tornando-se uma espécie de híbrido entre mortal, vampiro e carniçal, com semelhanças e diferenças entre esses três seres. E eles são criados basicamente colocando dois carniçais para fazerem filhos. E os Tzimice passaram a fazer diversas famílias de carniceiros. E uma dessas famílias são os Danislavs. Só que os Danislavs, eles têm um adendo. Eles são parentes dos lobisomens Senhores das Sombras. Mas vamos entender aqui. Os lobisomens, assim como os vampiros que se dividem em clãs, os lobisomens se dividem em tribos. E Senhores das Sombras é uma das 13 tribos principais de lobisomens. Os lobisomens, eles são protetores de Gaia. Basicamente, a gente pode interpretar Gaia como o espírito da terra, a natureza, e eles lutam contra a entidade conhecida como Alwyrm, que representa a destruição, a corrupção e tudo que há de ruim no mundo. E os vampiros são, basicamente, para eles, representante dessa entidade, representante da Alwyrm. Ou seja, vampiros e lobisomens não se bicam. Os lobisomens, assim que veem os vampiros, eles querem destruí-los. E durante muito tempo, os Senhores das Sombras levaram os seus rebanhos mortais para a Europa Oriental, lar dos Tzimice. E ali eles entraram numa guerra insana com esses vampiros. Porém, com o tempo passando e a influência dos Tzimice e de outros vampiros aumentando cada vez mais ali no leste europeu, os Senhores das Sombras se viram cercados por hordas de servos da Alwyrm. E aí os Senhores das Sombras, eles são meio que políticos, malandros, manipuladores e fazem de tudo um pouco em nome do poder. Então, alguns deles acabam não hesitando em fazer alguns acordos com os seres da Alwyrm, como os vampiros Tzimice. Mas lembrando aqui, os vampiros nem sequer sabem o que é esse negócio de Alwyrm, tá? Eles são da Alwyrm, mas eles nem sabem que são. Os lobisomens, diferentes dos vampiros, eles não são seres amaldiçoados. Eles são criaturas espirituais, tá? Eles são meio que um híbrido de espírito e carne. Eles são uma espécie. Você nasce lobisomem, você não se transforma em lobisomem no meio da sua vida como um vampiro abraça um mortal, transformando ele em vampiro. Você nasce um lobisomem. E para nascer lobisomem, um lobisomem ele precisa cruzar com um ser humano ou com um lobo.
lobisomem com lobisomem, quando cruzam, acaba que a cria deles é um impuro, um ser que é infértil, que não vai conseguir procriar e que vai ter essa marca de impureza no seu corpo, sendo marcado, e acaba sendo um crime dentro da sociedade dos Garou, dos lobisomens, de fazer a cruza entre um lobisomem com outro lobisomem. Então, os lobisomens eles costumam cruzar ou com lobos ou com seres humanos. Mas desse cruzamento nem sempre vai sair um lobisomem. Vai sair um mortal ou um lobinho. Só que esse lobo e esse mortal eles são aparentados ao lobisomem, sendo descendentes desse lobisomem. E aí a gente dá o nome de parente. E esses parentes podem até mesmo aprender alguns poderes mais básicos dos lobisomens. Meio que como um carniçal faz quando bebe o sangue de um vampiro. No caso, um parente ele pode aprender, por exemplo, um dom, que são os poderes dos lobisomens, com um espírito. Ele pode conversar com o espírito também, depende muito. Inclusive, para aumentar as chances de que se nasça um lobisomem, o lobisomem ele costuma cruzar com parentes. E a família Danislav, no caso, é uma família de parentes dos Senhores das Sombras, que acabou caindo no domínio Tzimice. Mas especificadamente de um Tzimice, do Conde Floresco. O Conde Floresco é um Tzimice de 6ª geração que foi ousado o suficiente para pegar essa família toda e transformar em carniçais e depois fazer com que esses carniçais fizessem carniceiros. E ele ainda colocou esses carniceiros para atacar os Senhores das Sombras. E também, para mostrar poder para os outros Tzimice, utilizava os carniceiros Danislavs como embaixadores dele. Então, se precisasse de algum diplomata para ir conversar nos domínios de um outro Lorde Tzimice, ele enviava um membro dos Danislavs. Mas sem que o Conde Floresco soubesse, os Danislavs passaram a servir um outro mestre, um encarna, ou seja, uma criatura, um ser espiritual de enorme poder que geralmente auxilia os lobisomens, dando ensinamentos e orientação para eles. No caso, o encarna em questão é um encarna ligado aos Senhores das Sombras, conhecido como o Avô Trovão. E com a ajuda do Avô Trovão, os Danislavs eles conseguiram sobrepujar o Conde Floresco, retirando ele do poder e assumindo o domínio das terras do Conde, apenas para incitar o ódio, a raiva e a ira dos voivodes Tzimices ao redor. Um voivode Tzimice é um lorde Tzimice cujo possui um vasto domínio de terras, e nessas terras ele age como um príncipe, ele manda em tudo, ele que decide as coisas. E o voivodato é um conjunto de voivodes Tzimice que formam tipo uma assembleia, e eles foram passar o rodo nos Danislavs, que até que se seguraram bem contra os voivodes Tzimice. Porém, eles foram traídos por um membro da própria família, um Danislav. E aí, os Danislavs acabaram sendo todos destruídos, com exceção desse traidor, que foi recompensado com um abraço, ou seja, foi transformado em um vampiro Tzimice. Os Danislavs, quando eles existiam, eles iniciavam a sua carreira aprendendo 3 tipos de disciplinas: a vicissitude, metamorfose e o auspícios. Mas eles podiam ir além, aprendendo também alguns dons de Senhores das Sombras, graças ao Avô Trovão. Ou seja, eles eram carniceiros bem poderosos, mas possuíam fraquezas. Assim como um lobisomem, eles eram vulneráveis à prata, tomando dano agravado por armas de prata. E durante a lua cheia, eles se tornavam bestiais, perdiam o controle e se tornavam muito agressivos. Os Danislavs eles foram extintos lá em 1399, mas nada impede de você pegar toda essa lore e colocar na sua crônica. Você pode colocar aí sobreviventes Danislavs. Pode ser interessante aí. Principalmente para aquela galera que curte fazer crossover entre lobisomem e vampiro. Fica a dica.